Por que eu virei programador sem gostar disso? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha relação com programação, a escolha que eu fiz em relação a essa profissão e coisas relacionadas a por que eu decidi fazer isso ao invés de fazer um curso que eu gostava, nessa época de decidir o que vai querer fazer da vida. Primeiramente, então, eu quero falar um pouco mais do contexto pessoal mesmo, de o que eu queria fazer, né, e por que eu acabei indo para a área de TI. A minha primeira opção de faculdade era basicamente fazer psicologia, porque é um assunto que eu gosto bastante e eu acho que no fim, provavelmente algum dia no futuro eu vou acabar fazendo psicologia, mas eu estava entre psicologia e TI, né, ciência da computação, ou análise de sistemas, que foi o que eu acabei fazendo. E no fim, por alguns motivos, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, eu acabei optando por TI. Eu sempre vivi na frente do computador, porém, eu não me via, assim, eu nunca tinha nenhum interesse, assim, pra trabalhar com coisas relacionadas ao computador. Porém, na época ali, sei lá, em 2015, 2016, estava começando a ter um hype bem grande em volta de TI e programação no geral. E na hora que eu tive que meio que fazer a escolha entre psicologia e TI, basicamente eu estava meio que colocando prós e contras de cada uma e eu tomei a decisão que TI faria muito mais sentido para os meus objetivos de vida do que, sei lá, fazer uma coisa que eu gostava, que era psicologia, só porque, sei lá, eu gosto do assunto, né? E o que então me fez optar por não fazer uma coisa que eu gostava, porque, sei lá, todo mundo... Não, hoje em dia acho que tá até um pouco mais normal, mas eu acho que eu cresci ouvindo dos meus pais que eu deveria fazer alguma coisa que eu gostasse pra, né... porque acho que faria mais sentido, assim, para ser um bom profissional, uma coisa nesse sentido. Mas no fim, eu fui meio que contra essa linha de pensamento e meio que segui o dinheiro, principalmente. Bom, então, o primeiro e o principal motivo foi a questão da segurança financeira mesmo, o dinheiro. Na área de TI, eu tinha muito mais perspectiva de ganhar salários tão bons assim, comparado à psicologia. Além disso, na época, tinha bastante demanda em relação a programador, essas coisas assim. Então, era uma área que tinha mais perspectiva de profissional, sabe? Comparado à engenharia, naquela época já a engenharia civil, por exemplo, não era, já estava quase que virando um meme, assim, de, sabe, fazer engenharia para virar Uber. Na época nem sei se tinha Uber, mas, enfim. E tinha outras questões em relação a estilos de vida, no sentido de, tipo, trabalhar remoto, ou o tipo de empresa que tu pode trabalhar, né? Trabalho remoto, na época que eu estava fazendo faculdade, não era uma coisa tão comum assim. Mas eu também tinha muito uma perspectiva de, como eu não tinha certeza se eu queria ficar no Brasil ou não, a questão da área de TI ter tanta demanda de profissionais para empresas de fora patrocinarem um visto no Brasil, também foi uma coisa que pesou muito na minha escolha. Então foi muito mais uma questão de pensar com racional e meio que entender o que eu queria para minha vida e botar na balança em relação a, tipo, coisas que tecnicamente eu gosto, né, tipo psicologia, e sabe, que trabalhar com isso me faria mais feliz ou não, enfim. É mais ou menos essa questão que eu tive que achar o balanço e no fim eu acabei optando por seguir mais o meu racional do que o emocional. E acho que o grande aprendizado que eu levei comigo e ao longo da minha carreira dentro da área de TI, mesmo sem gostar dessa porra, é basicamente... A grande questão é que muitos problemas na tua vida tu acaba resolvendo quando tu tem dinheiro. Então eu acho que por causa da programação no geral, eu consegui obter um trabalho, um estilo de vida muito confortável. Porque hoje em dia eu ganho em dólar, eu trabalho remoto da cidade que eu cresci aqui no Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma qualidade de vida excelente, eu ganho um salário muito bom. E por mais que eu não goste do negócio, eu não odeio também, então eu sou meio indiferente com a parada. E isso me permitiu me tornar um profissional relativamente bom e, por consequência, ser bem remunerada por isso, comparado com a vida que eu teria sendo psicólogo, por exemplo, se eu fosse atender clínica, ou pior, sei lá, trabalhar no RH de alguma empresa, seria infinitamente pior. Então, foi uma questão de que eu agradeço muito o meu eu do passado, de 18 anos, em ter escolhido fazer TI, né, e não ter feito algo que eu gostava, porque eu acho que a grande questão é que trabalhar com algo que tu gosta não necessariamente vai te fazer mais feliz.
Porque eu acho que depois que eu comecei a realmente trabalhar de fato, eu entendi que, no fim, não... Eu acho que precisar trabalhar é uma merda. Eu acho que é essa a grande questão. Então, não importa se tu trabalha com algo que tu gosta ou não, eu acho que se tu tá trabalhando com uma coisa que tu gosta, mas tu é muito mal remunerado, eu acho que isso vai te causar um grande ressentimento com a vida no geral, com as tuas escolhas, enfim. Pelo menos essa é a minha visão, porque eu valorizo muito mais a questão de qualidade de vida, de conseguir ajudar as pessoas que eu me importo, e eu preciso de ter dinheiro para isso, e foi a área de TI que me proporcionou isso. Eu vejo o trabalho como uma forma, uma ferramenta para realmente auxiliar a tu conquistar os teus objetivos e te deixar uma pessoa mais feliz, porque, sei lá, um bom trabalho, um trabalho mais tranquilo, que te permita ter uma qualidade de vida decente, por, sei lá, ter um bom ritmo de trabalho, você te dá bastante dinheiro. Eu acho que isso é muito mais fácil de tu ser feliz, entre aspas, do que, sei lá, tu fazer o que tu gosta e não necessariamente, dependendo do que tu gosta, tu vai ser bem remunerado por isso. Claro que, idealmente, a gente consegue, né, unir os dois, né? Trabalhar algo que tu gosta e algo que seja bem pago. Porém, eu acho que isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. Não era a minha realidade, eu não tinha essa opção. Então, sabe, ser adulto é questão de realmente ter a maturidade de começar a entender o que é realmente prioridade na tua vida. E pra mim, a prioridade na época, e continua sendo até hoje, é realmente dinheiro pra eu conseguir ter uma vida decente e principalmente dar suporte pra minha mãe, principalmente, né? Mas eu acho que é importante entender que também que, sabe, não... tem que ter um equilíbrio, no sentido de, sei lá, tu não vai conseguir trabalhar com uma coisa que tu odeia, sabe, tu não suporta, porque no fim tu ainda tem que ter um mínimo de interesse pelo assunto para conseguir se profissionalizar e ficar bom para realmente ser remunerado. Mas também não tem como seguir completamente a tua paixão de tipo, sei lá, eu gosto de filosofia antiga dos gregos, não sei o que, tá ligado? Tipo, mano, a tua única opção seria ser professor, tá ligado? Professor no Brasil é uma pizza, é foda. Então, cara, é realmente tentar buscar o equilíbrio entre dinheiro e interesse pelo assunto, né? E, assim, numa questão de desempate, eu sempre vou tender a optar pelo dinheiro. Acho que a grande questão é realmente entender que é muito mais fácil tu ser feliz quando tu tem um teto garantido, sabe? Não tá apertado, cheio de dívida, consegue sair para comer, pelo menos de vez em quando, conseguir dar uns presentes para namorada, essas coisas assim. Eu acho que é muito mais feliz quando a vida financeira, tu tem uma certa estabilidade financeira do que, sei lá, tu tá trabalhando o que tu gosta, mas tu tá sempre ali correndo na rodinha ali do hamster pra, sabe, não sair, não cair, sabe, cagar toda a vida porque, sei lá, aconteceu um imprevisto, uma coisa nesse sentido. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre o assunto. Eu acho que realmente existe uma grande idealização nesse negócio de trabalhar com algo que tu gosta, ao invés de só meio que focar no dinheiro. E eu acho que, no fim, eventualmente a maioria dos adultos acabam percebendo que tu tem que ter pelo menos um meio termo entre essa questão de gostar e dinheiro na tua carreira. Bom, então é isso, e agora eu vou deixar outro vídeo aparecendo na tua tela relacionados a dicas de carreira no geral, caso seja do teu interesse mesmo. Eu vou ficando por aqui, valeu!